Oi, pessoal do Sinapse. Vamos lá, vou resolver com vocês esse exercício do Enem 2019. Então ele fala assim: um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinados ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. Então o que a gente tem que ver? Ele deu aqui pra gente uma tabela onde ele deu alguns exemplos de polpa e a acidez total dessas polpas. Então, por exemplo, para cada 100 gramas aí de ácido cítrico que a gente teria, a acidez correspondente aí da fruta seria igual a 0,8 gramas. A cada 100 gramas de polpa, 0,8 gramas de ácido, 0,3 gramas de ácido e assim por diante. Aí ele fala assim: o ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, um ácido triprótico. Essa informação ela vai ser importante para a gente conseguir ver qual é a proporção em mols entre o ácido cítrico e a base que ele vai utilizar aí na titulação. Então, o que a gente tem que pensar? Para cada 1 mol do ácido cítrico, ele vai liberar 3 mols aí de H+. E ele deu a massa molar do ácido, 192 gramas por mol. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra. Então, ele pegou 2,2 gramas aí da amostra para fazer essa análise. Ele dissolveu essa quantidade de polpa em uma certa quantidade de água até que tudo fosse aí completamente dissolvido. Após a solubilização do ácido cítrico, após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio, 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica titulante. Então, o que ele fez? Ele pegou essa solução de base e usou na titulação dessa amostra aqui de polpa. O que a gente tem que pensar? A única substância que vai reagir com a base que está presente na polpa é o ácido cítrico. Então, antes da gente pensar e ver o que ele vai perguntar, qual a relação que a gente pode fazer? Para cada 1 mol do nosso ácido, então 1 mol aqui do ácido, a gente tem o quê? 3 mols de H+. Só que a base que a gente vai utilizar, ela tem o quê? Ela tem apenas 1 OH-. Então, para cada 1 mol do ácido, eu vou precisar utilizar aí 3 mols da base, que é o NaOH. Eu tendo 3 mols da base, eu vou liberar aí 3 mols de OH- para fazer a neutralização total. Então, para cada 1 mol do ácido, 3 mols da base. Vamos ver o que ele pergunta. Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Então, o que a gente tem que ver? A gente vai ter que ver quanto dessa amostra de 2,2 gramas corresponde à quantidade de ácido cítrico, para daí a gente comparar em relação aqui à acidez. Então, vamos pensar o seguinte: para cada 1 mol do ácido, eu tenho 3 mols da base. Se em relação à base, ele forneceu para a gente concentração molar e volume, eu consigo encontrar o quê? O número de mols da base. Número de mols da base vai ser a concentração da base vezes o volume dela, só que em litros. Então, ao invés de eu colocar 24 ml, eu posso colocar 24 vezes 10 a menos 3 litros. Então, lá, número de mols da base vai ficar a concentração, eu vou colocar como 1
vezes 10 a menos 2, vezes o volume, 24 vezes 10 a menos 3. Agora, número de mols da base vai ficar 24 vezes 10 a menos 5 mols. Para que eu preciso dessa informação? Para poder ver a relação aqui. Para cada, então, 1 mol do ácido, a gente vai ter 3 mols da base. Se eu tenho 24 vezes 10 a menos 5 mol de base, quanto que vai ser a quantidade em mols do ácido? O que a gente vai encontrar? Que a quantidade em mols aqui do ácido vai ser de 8 vezes 10 a menos 5 mol. Mas a gente tem que pensar o seguinte, aqui nessa tabela eu tenho o quê? Isso é a massa em grama de ácido cítrico e não a quantidade em mol. Então, antes da gente poder fazer essa comparação, eu preciso transformar essa quantidade em mol de ácido cítrico que eu tinha na amostra para massa. Para isso, a gente vai usar a massa molar. Para cada 1 mol do ácido, eu tenho 192 gramas. Se a gente tem 8 vezes 10 a menos 5 mol do ácido, quantos gramas isso vai corresponder? Isso daqui vai ser igual a 1.536 vezes 10 a menos 5 gramas. Agora, vamos pegar e pensar o seguinte, nessa tabela ele está fazendo a comparação de massa do ácido em relação a 100 gramas de quê? Da amostra, da polpa de fruta. Só que essa quantidade de ácido que a gente tem está em quanto? Só em 2,2 gramas. Eu preciso ver quanto eu vou ter em 100 gramas. Então, vamos pegar e fazer a última relação para a gente poder fazer essa comparação. Em 2,2 gramas de amostra, a gente tem, eu vou pôr isso daqui, vou andar 3 casas, vai ficar 1,5, aproximadamente aí, né? 1,5 vezes 10 a menos 5 gramas de ácido. Se eu pegar 100 gramas de amostra, quanto que vai ser de ácido? Então, essa quantidade aqui vai ficar o 100 vezes 1,5 vezes 10 a menos 2 dividido por 2,2. Aqui o 100 com o 10 a menos 2 a gente corta. 1,5 dividido aí por 2, aproximadamente 2, isso daqui vai dar aproximadamente 0,7 gramas. De quem? Do ácido para 100 gramas de polpa. Agora, vamos analisar aqui a tabela. Ele deu aqui o valor mínimo de acidez que a gente tem. Então, para essa fruta que a gente está analisando, ele falou aí que a gente tem que ter, no mínimo, 0,7 gramas aí do ácido. Então, ele fala, entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Então, aqui a gente tem
do 0,7, ela vai estar abaixo o caju e aqui a graviola. Então, aí, ela teria que ter, poderia ser ou o caju ou a graviola, que ficaria correto aí pra gente a alternativa C.